E aí, pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Hoje, depois de mais um longo hiato, eu retorno aqui com a série sobre a vida na Universidade Pública Brasileira. Hoje eu vou discutir com vocês as etapas na carreira docente depois que a pessoa é aprovada num concurso público para entrar numa universidade federal. Antes, os recadinhos de sempre. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, eu peço que você, por gentileza, se inscreva nesse canal e compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. Caso você esteja assistindo esse vídeo pelo IGTV, aí eu vou pedir para você marcar pessoas nessa publicação para que elas possam, então, ter acesso a esse conteúdo. Mas então vamos lá. O que acontece depois que uma pessoa passa num concurso público para entrar numa universidade federal? Ela já tem estabilidade no cargo? Ela não vai precisar mais trabalhar porque tem estabilidade? Enfim, o que acontece? Não é nada disso, não. Com base na minha experiência, hoje eu vou falar para vocês quais são as etapas dentro da carreira docente numa universidade federal aqui no Brasil. Convém destacar que pode ter diferenças entre universidades, porque as universidades têm autonomia universitária garantida pela Constituição e, nesse caso, elas podem, cada uma a seu modo, desenvolver instrumentos avaliativos específicos para a carreira docente. Então, eu vou procurar me centrar aqui mais em aspectos gerais da carreira e em algumas coisas que são específicas da minha realidade. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Se eu, já com o título de doutor, tivesse sido aprovado hoje num concurso público, como é que seria o desenvolvimento da minha carreira? Em primeiro lugar, eu ia passar pelo que a gente chama de estágio probatório. O que é isso? Esse estágio probatório é um período em que, durante 3 anos, eu vou passar por avaliações anuais em que o meu desempenho vai ser observado mediante critérios como assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, responsabilidade e produtividade. Cada universidade tem as suas maneiras de traduzir objetivamente esses princípios. É apenas ao final desses 3 anos que o servidor vai ganhar estabilidade na carreira. Uma vez em exercício, o professor entra no plano de carreira da universidade. Hoje, esse plano ele é dividido em 5 classes, denominadas respectivamente A, B, C, D e E. Cada uma delas é dividida em 4 níveis, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, com exceção da classe E, que é quando o docente atinge a denominação de professor titular, o topo da carreira docente. Dentro do plano de carreira, nós temos a progressão e a promoção na carreira. O que são essas duas coisas? A progressão na carreira é quando um professor, por exemplo, ele sai do nível 1 da classe A e vai para o nível 2 da mesma classe A. Para progredir dentro da mesma classe, o professor tem que cumprir um interstício de 2 anos. O que é isso? Durante 2 anos, ele tem que cumprir uma série de requisitos relativos a ensino, pesquisa, extensão e gestão universitária para atingir uma pontuação mínima e aí poder pleitear a progressão. Inclusive, é levado em consideração a avaliação que os discentes fazem do docente para ele poder progredir. Se ele cumprir os requisitos que são estabelecidos pelas universidades, aí ele progride na carreira e tem direito a um pequeno acréscimo salarial. É relevante falar sobre o salário, pois apesar de ser um bom salário frente à realidade brasileira, os docentes não têm correção salarial segundo a inflação, segundo o salário mínimo, ou seja, aumento salarial só ocorre quando o professor progride ou é promovido na carreira. Então vamos pegar um exemplo aqui para ilustrar. Imaginemos que eu já sou doutor em ciência política e estou no nível C, na classe C da carreira, cuja denominação é professor adjunto. Quem está na classe C é professor adjunto. E eu estou no nível 1 dessa classe C. Após cumprir um interstício de 2 anos, eu ganho o direito a solicitar a progressão para professor adjunto na classe C, só que agora eu vou para o nível 2. Aí o que eu tenho que fazer? Eu faço um requerimento formal na unidade em que eu estou lotado, apresentando todas as atividades que eu cumpri nos últimos 24 meses, conforme os critérios estabelecidos pela universidade.
É necessário, isso é importante ser dito, apresentar todas as comprovações dessas atividades e atingir um número mínimo, né, uma pontuação mínima. Aí, depois que eu faço tudo isso, cumpro os requisitos, atinjo a pontuação mínima, eu encaminho o processo e um parecerista analisa o processo para ver se não tem nenhum erro ou nenhuma inconsistência. Caso tudo esteja correto, aí o parecerista dá o aval dele, a unidade aprova e aí o processo segue para as instâncias superiores da universidade. Depois de outros 2 anos, aí eu posso pedir a progressão para o nível 3, passou mais outros 2 anos, eu posso pedir a progressão para o nível 4. Em termos formais, o que muda de uma progressão para outra é a pontuação mínima exigida. Para o nível 1, para o nível 2, a pontuação que eu tenho que atingir mínima é 1. Do nível 2 para o nível 3, essa pontuação aumenta e assim sucessivamente. O que acontece, então, depois que eu cumpri, né, que eu progredi em todos os níveis da mesma classe? Aí eu posso solicitar a promoção na carreira. O que é uma promoção na carreira? É quando eu saio, por exemplo, da classe C, professor adjunto, e vou para a classe D, que é professor associado. O processo é semelhante, mas tem uma ou outra diferença e vai depender aqui também das universidades. Eu vou tentar dar um exemplo para tentar ilustrar como é que isso funciona, ainda mais porque recentemente eu passei por esse processo. Então vamos lá, depois de 2 anos no nível 4 da classe C, eu ganhei o direito de solicitar promoção na carreira e ir para o nível 1 da classe D, que é professor associado. O que eu fiz? Aí eu iniciei um processo que é semelhante, fiz uma requisição formal junto à unidade, apresentei um relatório substanciado com todas as atividades que eu cumpri ao longo dos últimos 2 anos. Um parecerista analisou o processo, viu que estava tudo ok e encaminhou. A unidade, depois de isso acontece basicamente uma reunião em que a unidade toda avalia o voto, né, a apreciação do parecerista, a unidade aprova e isso vai para as instâncias superiores. Só que nesse processo específico, para a classe D, para professor associado, aqui na universidade que eu trabalho, você, quando chega na instância superior, ainda passa por uma outra comissão para avaliar se não houve nenhum equívoco dentro do processo. Se não houve nenhum equívoco, aí o processo vai adiante e eu passo a ser professor, passei no caso, né, a ser professor associado. Então, uma vez dentro da classe D, professor associado, eu tenho direito também a fazer progressões. Eu sou agora professor associado 1, daqui 2 anos eu posso pedir a progressão para professor associado nível 2. E assim sucessivamente. O que vai mudar nessas progressões vai ser, como eu disse, a pontuação mínima para cada nível. Mas quando eu chegar no nível 4, o que vai acontecer? Aí eu posso solicitar a promoção na carreira para a classe E, que é a professor titular. Essa promoção ela é mais específica do que as outras. Porque aqui você primeiro tem que fazer o quê? Você tem que fazer uma requisição formal, apresentar a pontuação mínima, comprovar as atividades como nas outras. Só que além disso, você tem que passar por uma banca avaliadora que vai avaliar ou o seu memorial ou uma tese acadêmica inédita. O que é um memorial? Um memorial basicamente é a formalização, a apresentação da carreira docente ao longo de toda a sua vida universitária. O professor coloca no papel e detalha tudo, comprova tudo que ele fez ao longo da sua carreira dentro da universidade. Aí existem critérios estabelecidos pelo MEC, pela universidade, para avaliar se aquela carreira pode ser enquadrada agora como professor titular. Por outro lado, uma tese acadêmica, digamos, um processo semelhante a uma tese de doutorado. Você faz uma pesquisa, apresenta uma tese e essa tese é avaliada pela banca. Apenas após a aprovação disso tudo é que você se torna professor titular. Uma especificidade disso tudo é relativa ao estágio probatório. Por exemplo, quando eu ingresso na carreira, se eu já tenho o título de doutor, eu começo na classe A. Acabou o estágio probatório, eu posso pedir a aceleração da promoção. O que é isso? Se eu sou aprovado no estágio probatório, eu posso dar um salto na carreira. Então, vamos lá, eu estou na classe A, passei no estágio probatório,
eu posso pedir aceleração e, ao invés de passar para a classe B, eu vou direto para a classe C. Isso pode ser feito porque eu já cumpri o requisito de ter uma titulação mínima, que é a titulação de doutor. Esse, salvo engano, é o único momento na carreira em que a gente pode pedir aceleração de promoção. No mais, você tem que cumprir todas as progressões. Em linhas gerais, são essas as etapas da carreira docente. Existem muitas críticas que digam, depois do estágio probatório, os docentes têm vida mansa, não precisam mais trabalhar. Eu discordo frontalmente disso. Eu acho que há uma estrutura que regula essa carreira e que apresenta critérios objetivos. Já vi, inclusive, casos de docentes que foram reprovados no estágio probatório e aqueles que não progridem porque não cumprem os critérios. Uma crítica importante, que aí eu acho que faz mais sentido, é sobre quais devem ser os critérios para avaliar a carreira docente. Que tipo de critério é melhor do que o outro, por exemplo? Esse é um debate que, enfim, não há consenso sobre ele. E isso é ilustrado nas atualizações das resoluções universitárias que vão regular a avaliação docente. Muitas vezes, essas resoluções elas sofrem atualizações porque as pessoas, o Conselho Universitário, ele considera que precisa mudar a forma como é avaliada a carreira docente. Enfim, é um ponto de debate e é salutar que tenha esse debate porque as circunstâncias, a realidade muda. Mas o ponto que eu quero destacar aqui é que existe sim uma institucionalidade que avalia o desempenho da carreira docente e eventualmente vai precisar ser melhorada com o tempo, mas que está posta e vem fazendo o seu trabalho. Nós, docentes, a gente não fica solto aí fazendo o que a gente quer e coçando só como muita gente pensa que acontece. Bom, é isso. Eu agradeço a atenção de vocês e se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, continue acompanhando pelo GTV para ver os próximos vídeos da série. Tá bom? É isso, gente. Um abração, até a próxima. Tchau, tchau.